Podcast pode estar mais uma vez aqui nos estúdios do Grupo Temos e hoje eu vou conversar com você que atua na área da saúde, você que é médico, seja lá qual for a tua área, eu acredito que tudo está interligado. Eu acredito, mas eu não entendo. E claro que eu trouxe quem entende muito e que está estudando muito, porque são muitos os sintomas em comum que várias patologias apresentam. E por que não ter um outro olhar para uma coisa que você nem talvez tenha imaginado que possa ter a ver com o sintoma do seu paciente? Olha, é sobre isso que a gente vai falar. Afinal de contas, intestino é tudo na vida da pessoa. Fica sem ir no banheiro uma semana para você ver. Eu vou conversar com a doutora Flávia Solano, ela é gastroenterologista, e também Camila Castro, que é nutricionista e que sabe muito, que dá aula, que manja pra caramba, né, Camila? Tudo Sim, bom, meu amor? tudo. Muito prazer novamente estar aqui, depois de um ano, né, Fábio? E falando sobre um assunto que tanto eu quanto a Flávia a gente ama. Flavinha já é de praxe aqui do nosso programa, né? Já é a paixão de todo mundo, porque como o intestino está em evidência, né, meninas? Sim. Como as coisas afloraram, né? Por que, Flávia, tu acha? Primeiro, eu quero agradecer novamente o convite, apesar de já ter estado aqui, é sempre muito bom poder falar sobre o intestino, sobre esse assunto que a gente gosta tanto e poder trazer esse conhecimento para o público e também para pessoas da área da saúde. Principalmente. Eu creio que a mudança que a gente teve em relação à pandemia despertou nas pessoas um cuidado mais integral em relação à questão da saúde. Eu acho que foi um grande divisor de águas. Antes a gente vinha trabalhando, os conhecimentos científicos já estavam, né, ali, mas a gente teve um grande boom, as pessoas buscando saúde e indo parar na saúde intestinal como um denominador comum, muitas vezes, né, do que fala em saúde. Eu não posso pensar só em saúde cardiovascular ou endócrina sem que o intestino esteja sendo visto de forma adequada. Então, eu acho que essa busca trouxe esse grande diferencial e esse grande destaque, né, para o intestino. Foi a minha percepção, né? É um novo olhar. E tu, Camila, o que tu acha? Por que o intestino entrou tanto em evidência? Pelos pacientes trazerem queixas? Também, eu acho que realmente são pacientes que até então não estavam conseguindo achar aí um diagnóstico, relatando muitos sintomas, muito desconforto, mas nenhum médico, nenhum profissional da área da saúde conseguindo auxiliá-lo. Até que há alguns anos, né, já a gente tem hoje cada vez mais conhecimento sobre as funções do intestino. E o intestino é um órgão imunológico, né? 75%, 80% mais ou menos do sistema imunológico está nessa região. Então, uma vez que esse sistema imunológico ele é acometido, ele é provocado, a gente não tem como não olhar para a região intestinal. Então, quais são os sintomas que mais levam as pessoas a olhar para esse intestino que não seja da área da gastroenterologia? Porque a doutora Flávia, ela trabalha e atua na área, nesse eixo intestino, estômago, todas aquelas coisinhas que tem ali. Mas tem gente que chega com uma dor de cabeça que não imagina que possa ser do intestino. Tem gente que chega até com um choque anafilático, que não imagina, que a gente estava aqui falando nos bastidores, que tem pessoas que tiveram e estão tendo várias situações, né? É isso mesmo, Fabiola. Claro, na parte gastrointestinal é muito fácil, né? Estufamento, distensão, dor, alteração no hábito intestinal, só que como você falou, né? Você colocou perfeitamente, a saúde intestinal ela reflete em outros locais. Então, por ser um órgão que acaba interligando vários sistemas, a gente pode ter alteração na questão de fígado. Então, uma esteatose hepática, muitas vezes uma gordura no fígado, que é tão comum, pode estar interligado com distúrbios, né, desequilíbrios dentro do intestino. Podemos ter, né, nesses pacientes, alteração de pele, como você mesma falou, Camila vai me ajudando a complementar aqui, alergias,
Hoje eu acabei de atender no consultório uma paciente com urticária crônica. E muitas vezes você acaba usando o imunobiológico para bloquear aquela resposta, mas muitas vezes você pode tratar nesse paciente a síndrome de ativação mastocitária, permeabilidade intestinal, tentar muitas vezes socorrer, né, essa manifestação de outra forma. Sim. Fadiga, cansaço, alteração né, em relação à absorção de nutrientes, a gente acaba vendo bastante, digestão. E aí a falta de nutrientes também vai virando uma bola de neve, Vai virando uma bola de neve. O intestino precisa deles para cicatrizar, para funcionar bem, o sistema imune precisa, mas ao mesmo tempo a absorção está baixa e aí você só Hoje vai mesmo eu piorando, atendi né? uma paciente que me perguntou, fez a seguinte pergunta, mas por que hoje ela não para de perder peso? É uma paciente que realmente está com muitos sintomas, ela reage a tudo, ela reage até a medicamentos, a suplementos, e ela está fazendo mais a forma... Ela estabeleceu um plano alimentar que ela mesma foi entendendo que aquilo para ela era o melhor. Isso é um ponto bom e ruim, porque começa a ficar muito restritivo esse cardápio, mas ela me perguntou, Camila, mas por que eu não paro de perder peso? Né? Então, a gente tem que entender que provavelmente tem um processo de má absorção, né? Pelos exames laboratoriais a gente consegue identificar muitas vitaminas, muitos minerais deficientes, não só pela restrição, mas também pela má absorção. É uma mucosa intestinal que está inflamada, que está prejudicada. Mas também ela me relatou o que comia. Quando a gente pensa numa dieta, num plano alimentar, não gosto de falar dieta, mas num plano alimentar que a gente olha muito para essa saúde intestinal, que a gente controla muito essa parte alérgica, ela é um plano alimentar que a gente tira muitos alimentos calóricos, besteira, junk food, né? Então, assim, a densidade calórica desse cardápio também não deixa de ficar mais baixa. Sim. Então, a gente vai ter que olhar essa paciente como um todo, né? Então, por que está reagindo a tantos alimentos, a tantos suplementos? E como que a gente pode fazer para fazer essa recuperação de barreira intestinal, essa recuperação de mucosa que está mais inflamada e, ao mesmo tempo, fazer essa paciente ganhar peso? Ai, que difícil. Exato. Tudo isso, gente. Mais complexo. Trazendo exemplos do consultório mesmo. Hoje nós temos uma paciente em comum, é óbvio que eu não posso citar o nome, em que ela tratou um distúrbio intestinal e aí houve um emagrecimento com a orientação nutricional, com a dieta, correção, não dieta, né? Um plano alimentar adequado e desinflamando. Sem precisar de emagrecedores, ela perdeu de 8 a 9 quilos. Então, hoje ela é outra paciente. Então, se a gente pensar em perda de peso, ganho de massa, a parte de nutrologia, endocrinologia, a gente acaba interferindo muito na questão intestinal, não só absortiva, pela questão inflamatória mesmo, né, que dificultam esses processos. Você falou em enxaqueca crônica, não tem como não olhar intestino, não olhar... É um dos principais sintomas, né? Muito corriqueiro. comum. Olhar intestino, permeabilidade, olhar a parte de estamina, então a gente acaba vendo de forma muito comum. A própria cardiologia, né? Se a gente for pensar no timal, que é um composto que pode levar à formação de placa de gordura, a origem dessa substância, né? Tá tudo lá no intestino. Desbiose, Pela intestino, microbiota, pelas bactérias que ali habitam. Então, placa de gordura. Então, não tem como hoje as especialidades não olharem realmente para o intestino. E eu acho que isso é que é legal, né? A gente está falando para você que é médico de uma forma geral, né? Não importa qual seja a sua especialidade, eu acho que para o paciente o que importa é realmente entender que ele tem uma equipe multidisciplinar, né? Que está cuidando dele. Gente, vou assim, rapidamente falar o meu depoimento aqui. As duas me tiraram do breu total, né? Porque eu acabei emagrecendo 17 quilos. 17, né? As pessoas não me reconheciam mais. Agora já recuperei um pouquinho demais até, mas tudo bem. Mas só tratando da alimentação e do intestino. Sim. Né? Então, e o que eu tinha... Obviamente era um problema de intestino, mas eu tinha outros sintomas também. E todas as pessoas que eu falava e que iam lá e se tratavam nessa dobradinha aqui,
todas elas tiveram um resultado muito legal. E quando a gente fala na área da endocrinologia, da imunologia, gente, é uma área, as doenças autoimunes estão aí brotando nas pessoas, as pessoas estão morrendo por isso. Verdade. Né? A gente vê a todo momento isso acontecendo. Por que vocês trouxeram para junto de vocês uma médica imunologista para fazer esse trio que ficou super bacana e que vai ser a forma que você, profissional da saúde, vai poder aproveitar muito dentro da sua área? Fala, Flavinha. Exatamente. Acho que esse trio, né, a gente está em dupla hoje aqui, mas por uma questão de distância logística física, né? Nosso terceiro elemento é a doutora Juliana Ribeiro, ela é imunologista, alergologista, e ela trabalha também com essa linha de olhar diferenciado para o intestino, até porque na especialidade dela acaba sendo uma situação muito corriqueira, né? O sistema imune e o intestino estão completamente interligados. Então, de tanto tratar pacientes em comum e vendo que esse trio, né, essa dupla que virou essa dupla lá, essa dupla aqui que virou um trio, a gente acabou se complementando muito. Cada uma tem um espaço diferenciado no tratamento né, de um paciente com distúrbios gastrointestinais ou imunológicos, ou às vezes vem da Ju, um paciente com alteração no sistema imune, mas que precisa de um olhar mais específico do intestino, precisa da expertise, né, nutricional da CAMI. E aí a gente trouxe esse know-how que cada uma já tem, muitos anos, aí cada uma com 20 anos de profissão e muita experiência, principalmente nessa questão, para nos unirmos e montarmos aí uma mentoria no início do ano que vem. Deixar a Cami falar um pouquinho também. E não tem como isso dar errado, né? Porque realmente é um sucesso quando a gente tem esse olhar de vários profissionais, onde cada um respeita a sua área, mas se complementam. Então, esse é um paciente que, sem dúvida nenhuma, ele vai ser abraçado, ele vai ser acolhido com todo o respeito e essa troca de experiência, essa troca de conhecimento entre os profissionais só tem a agregar e só tem realmente não tem como não ter um sucesso nesse tratamento. E quem ganha com isso é o paciente, né? Porque vocês levam esse conhecimento, porque isso é uma coisa muito específica. Os médicos não têm tempo de estudar tudo. Fabiola, eu vou te falar o que acontece comigo na minha prática como nutricionista. Hoje, a gente tem uma quantidade de pacientes extremamente sensíveis, com muitas alergias, muitas intolerâncias alimentares. E num primeiro momento, é normal a gente fazer uma restrição alimentar para acalmar esse sistema imunológico, para recuperar a função do intestino, dessa mucosa, desinflamar. Mas essa restrição ela não pode se manter por muito tempo, né? Porque a gente acaba realmente limitando a oferta nutricional para esse paciente. E sempre que eu vou tentar reintroduzir, esse paciente não tolera a reintrodução. Para ele é fácil retirar, para ele alivia muitos dos sintomas. Sim. Mas naquela fase provocativa, onde a gente fala, bom, teoricamente a gente já entrou com todos os suplementos, a gente já desinflamou, agora vamos tentar recolocar, os sintomas vêm tudo novamente. Então, eu preciso desse olhar da gastro, eu preciso desse olhar imunológico para acalmar esse sistema imunológico e sempre, quase sempre é medicamentoso. Coisa que eu, como nutricionista, não posso passar. Fazer, Então, eu chegava num ponto onde eu não conseguia mais auxiliar. Entendi. Então, a hora que as duas vieram, uma com esse olhar de toda essa característica... Vocês se acharam meu também, Deus, né? Eu sou literalmente apaixonada, né? A união faz a força, Pois né? Por essa situação, por esse trio. Né? Vocês têm falado muito, se vocês entrarem ali no Instagram, tanto da Flávia Gastro como da Nutri Camila Castro, vocês vão ver palavras como estamina, como síndrome de ativação
mastocitária, que são coisas assim que eu não tinha ouvido ainda, mas que estão super em evidência porque os sintomas por causa disso são em várias áreas também, né? Exatamente, são sistêmicos sempre, né? Até na parte respiratória, se a gente olhar. Respiratória? Asma tardia, sensação de taquicardia, e muitas vezes taquicardia mesmo, né? Alteração de batimento, palpitação. Sério? A gente fala da... Queda da pressão arterial. Isso, alteração de pressão, uma desautonomia muitas vezes, né? Uma alteração, dá uma pane, né, no sistema nervoso autonômico, que é aquele que cuida das nossas funções sem que a gente perceba, que é o batimento, a digestão, está ali controlando todos esses processos. E às vezes ele entra em colapso e o paciente tem crise de desautonomia em que ele realmente, né, a pressão baixa demais, desmaia, fica com suor, enfim, alterações que... E não é incomum esse paciente passar por profissionais da área da saúde isso e esse profissional e fica que assim. isso é estresse. Isso. Que isso e o paciente fica rodando, né? E ele fica com esse outro, diagnóstico, eu tenho desautonomia. Ok, é uma desautonomia, mas eu vejo como uma consequência de alguma situação que não foi elucidada. É onde a gente trabalha. Eu falo, nosso trabalho é muito investigativo. Então, vamos lá no cerne. Eu falo, quando eu atendo um paciente, eu monto aqui uma lista de problemas, eu tenho que apresentar uma lista de soluções, porque é muita metodologia. Se você não montar aquilo como um quebra-cabeças, uma peça que falta, um olhar diferenciado, seja da Cami, da Ju, né, ou esse olhar da gastro também, acaba que o paciente, às vezes, tem uma melhora, não completa a melhora, então a gente entrou numa sinergia mesmo. Só por essas coisas que vocês falaram aí, ó, já entrou o endocrinologista, já entrou o cardiologista, já entrou o otorrinolaringologista. Muito, espirro, rinite, né? gente. Pelas alergias. Entra essa questão emocional, é um paciente que realmente está muito mais ansioso, é um paciente que não consegue dormir Já bem. entrou a psiquiatria. Distúrbio de sono. Muito dor, frequente. né? Tá. Então tem muita dor no corpo. Fibromialgia, tu vê, né? Tá tudo interligado. Tudo interligado. Me fala uma coisa, vocês falam tanto isso, tanto, e o que é estamina? Porque ninguém, quer dizer, ninguém não, todo mundo aprende isso na faculdade, mas passa ficou meio lá, batido, exato. né? Vai Exato. passando. O que é como é que é? Mastócito. Uma síndrome de ativação mastocitária. Começa, Cami. Me fala isso. Me fala sobre isso. Esse é um assunto que eu amo, né? Então. Porque a histamina, ela é uma amina biogênica, ou seja, ela é uma substância produzida pelo sistema imunológico do nosso corpo e que tem diversas funções dentro do corpo. E que quando está em quantidade normal, ela tem funções, por exemplo, uma coisa bem importante é que ela tem receptores também no corpo todo. E por isso que muitas vezes o paciente é polissintomático, porque aonde essa histamina se conectar vai causar um sintoma. É bexiga. É verdade. Então, a histamina, uma vez liberada pelo sistema imunológico, se ela se ligar em receptores gástricos, ela vai atuar na liberação de ácido estomacal. Se ela se ligar em receptores neurológicos, ela vai funcionar como um neurotransmissor. Então, o problema é se ela se ligar em receptores pulmonares, ela vai trabalhar nessa parte de respiração. Enfim, ela também é uma vasodilatadora. Então, o problema é o excesso da histamina. Se eu levar uma picada, se eu tiver um machucado, vai ficar tudo vermelhinho na região. Essa histamina que foi liberada para mediar essa reação. O problema é o excesso dela no nosso corpo. Por quê? Cada corpo é um corpo e cada corpo produz isso, manda histamina para lá? A gente tem algumas situações. A histamina, existe algumas enzimas responsáveis pela degradação da histamina no nosso corpo. Uma vez liberada, ela exerceu a sua função. Nós temos uma enzima extracelular, que é a diamina oxidase, que a gente apelida de DAO, conhecida como DAO, e ela tem essa função de degradar a histamina extracelular. E temos uma enzima intracelular, que uma vez liberada, que é a HNMT, que também tem a responsabilidade de degradação.
Só que existe uma questão genética, muitas vezes, de uma Olha má isso. produção desta enzima. E daí já vai para a área. Como temos, né, Uma intolerância à má lactose. Sim. A gente tem outras intolerâncias que são por falta de enzima. Então, às vezes, sobra essa histamina porque a enzima ela não está sendo produzida de forma adequada. Isso pensando, né, numa situação primária, genética. Sim. Temos uma deficiência, às vezes, Secundária. um excesso de produção pela microbiota. A histamina, ela tem algumas fontes, né? Então, ela tem... o nosso sistema imunológico, ele produz histamina. A histamina também está presente em alguns alimentos. E a nossa microbiota tem a capacidade também de produzir histamina. Então, ela tem essas 3 fontes: sistema imunológico, microbiota e alimento. A pessoa que tem uma intolerância à histamina, ela tem uma deficiência dessa enzima DAO. Qual é o sintoma que ela tem? Normalmente, do ponto de vista gastrointestinal, ela vai ter, às vezes, uma acidez estomacal, então uma queimação no estômago, porque ela tem receptor lá no estômago para aumentar a liberação de ácido. Ela pode causar um refluxo, aquela queimação, como se fosse uma esofagite, né? Como se fosse uma esofagite. Ela causa distensão abdominal, ela pode causar gases no intestino, ela pode alterar trânsito, motilidade intestinal, né? Mas isso lá no intestino. Mas uma vez que ela cai na nossa corrente sanguínea, ela também tem ação cerebral. Ela, em excesso, ela é excitatória. Ela deixa você ansioso, irritado. Ela pode deixar aquele sono vigília, que eu não consigo aprofundar, porque é um cérebro que está estimulado. Ô, Flávia, mas isso dá através da alimentação? Você, numa consulta médica, consegue detectar isso? A gente tem, claro, na anamnese. Na anamnese, naquela pergunta com os pacientes, a gente tem algumas perguntas direcionadas quando o paciente vai, que é para ver se ele tem alterações sistêmicas ou gastrointestinais que refletem, de repente, uma desconfiança para essa parte de histamina. E pensando nessa parte de exames, quando a gente tem essa desconfiança, a gente tem como fazer algumas aferições, seja relacionadas a mastócito em tecido, biópsia, alguns exames de sangue a gente consegue medir. Daí bem específicos disso. Isso, substâncias como a triptase que são liberadas por essa célula que pode estar produzindo histamina, né, liberando histamina em excesso. A gente pode medir a DAO, né, que é a enzima que faz a digestão da histamina. Essa DAO pode ser medida tanto em quantidade quanto atividade. Enfim, tem bastante ferramentas, mas tudo começa com uma boa anamnese. Então, a gente faz a anamnese, faz, né, uma investigação com esses critérios que a gente acaba utilizando. Alteração, às vezes, respiratória, está comendo. A gente tem os alimentos que têm histamina, que são muito comuns no nosso dia a dia. Paciente que tem refluxo com banana. Nossa, que não são posso bem comer específicos, banana. né? Não posso comer tal coisa tem que eu kiwi, fico tão, já fica em alerta. Toma um espumante e se sente mal. Tem aquele rubor, né? Aquela vermelhidão facial quando ingere um até vinho, um vinho, né? Exatamente. Uhum. Vinho é uma fonte. Você falou o teste do vinho, muito o vinho frequente. é uma fonte. A uva tinta e o fermentável do vinho. Então, a gente tem 2 grandes fontes. Uma coisa que eu acho muito importante, quando eu faço a anamnese, quando a gente pensa em histamina, é que a histamina ela pega não só um único sistema gastrointestinal, ela pega pelo menos 2 sistemas, né? Então, é aquele paciente que refere que tem uma queixa gastrointestinal, mas associado a isso, ele também tem uma enxaqueca, ele também tem uma tontura, ele tem um rubor facial, ele tem, às vezes, uma coceira. Nasal. Aí vai para o dermato. Sim, corre. Então, aí a gente já fica ligado, a gente já começa, e aí a gente começa a questionar sobre os alimentos. A gente sabe que tem alimentos que são fontes de histamina. E aí, quando você come um abacate, quando você come o kiwi, quando você come a banana, um queijinho. Como você fica? Um queijo maturado, porque essa maturação, essa fermentação, você se sente bem? Esses alimentos são gatilhos para esses sintomas. Então, a gente vai conseguindo, através de uma boa anamnese, como a Flávia falou, a gente consegue ir
identificando. Entendi. Para você ver, você que é profissional da saúde, para você ver como você vai aproveitar muito essa pesquisa, porque vocês estão se aprofundando, vocês estão indo de cabeça nisso. Né? Eu acho que esse conhecimento que vocês estão filtrando para levar para outras pessoas da área da saúde, isso vai dar vai abrir a cabeça, né? Porque às vezes o profissional de saúde, ele está tão focado ali nas coisinhas dele, no sistema dele, cardiovascular, tal, que ele não passa pela cabeça que pode ser talvez uma coisa que seja facilmente detectável por falta de conhecimento, por falta de realmente não ser da expertise, porque a gente não aprende isso, não é um tão conhecimento comum na faculdade, isso acabou vindo depois e a faculdade te traz a formação mais tradicional, habitual em relação a refluxo, gastrite, úlcera, H. pylori, doenças, né, inflamatórias intestinais. Imagino que na nutrição também, porque a gente tem muita demanda. As nutricionistas saem, se eu quero me aprofundar no intestino. Então, isso tudo vem depois, com muitos cursos, são muitos anos, além de cursos de muita experiência e prática clínica, onde a gente consegue hoje, e temos um plano futuro aí, no início de 26, de montarmos, sim, a nossa mentoria com a Juliana Ribeiro junto, para levar essa expertise para outros profissionais. Porque a gente acaba vendo essa demanda reprimida. Muitos pacientes, não é que é rodando, mas assim, muito sintomáticos, passando por vários profissionais e sem solução do problema. Então, falta chegar ao conhecimento, né? E isso modifica o atendimento, a vida do paciente, modifica também o teu trabalho no consultório. Claro, começa a ter um retorno, né, de respostas boas muito grande. Então, claro, isso é muito incrível. Agora, como paciente, a gente fala que o que a gente quer é resolver, não importa quem. Né? Verdade. Você vai rodando até que alguém resolva. Mas sabe que tem pacientes que rodam durante anos e anos e não se descobre porque infelizmente essa é a nossa maioria, é a nossa maior parcela. Ninguém vem do nada, geralmente eles já rodaram por muitos anos. E aí você vê, né, às vezes isso vai se agravando, o paciente vai ficando cada vez mais doente, né? Mas mentalmente também, porque isso cansa. É tempo financeiro, desgaste emocional. Envolve os familiares, então é um ciclo bem complexo. E a qualidade de vida, né? Que hoje a gente, às vezes, tem uma condição, mas às vezes não consegue nem usufruir dessa condição. Porque está tudo muito bagunçado. Essa paciente em questão que eu atendi agora à tarde, ela estava desesperada porque ela estava desempregada e ela conseguiu recentemente um trabalho. E o desespero dela é que ela está extremamente fadigada, cansada, porque esse é um dos sintomas. E às vezes, um outro sintoma muito presente, às vezes é a tontura. E aí ela relatou para mim que ontem ela comeu na hora do almoço, no intervalo do almoço do trabalho, ela comeu e minutos depois ela é vendedora. Ela começou a sentir uma tontura atendendo um cliente. Então ela falou, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não posso perder o meu emprego. Acaba influenciando de uma forma geral, né? Isso vai desgastando a pessoa emocionalmente, vai prejudicando a vida, né, da pessoa. Mas assim, eu penso que a nossa função aqui, eu digo que a nossa missão, né, como comunicadora, é justamente isso, é fazer com que todas as informações cheguem a quem gosta de se informar, né? Porque tem gente que está lá no seu consultório e fala, eu já estudei muito, já sei muito, já isso muito. Existe uma certa resistência de sair, né? De sair para o mundo e falar, não, eu vou procurar isso. Porque a medicina... Às vezes a gente está na zona de conforto. Né? Então a gente está bem, está tudo certo. Mas quando você começa a ver que tem algumas coisas que não estão funcionando daquele jeito, que era o que aconteceu comigo quando eu fiz essa virada,
Eu falei, não posso deixar isso, né, sem resolver. Eu sempre tive um perfil muito investigativo. Eu acho que isso que você falou que é muito importante, assim, que os profissionais, eles abram a mente. Esses dias eu fui, semana passada, dar aula para um grupo de ginecologistas. E foi um prazer, né? Muito bom. A gente falou, imagina, a gastro falando de endometriose para o ginecologista. Então, existe uma situação muito envolvida, né, com o intestino, com a saúde intestinal, que é a endometriose. Então, a gente precisa ter esse olhar para o intestino, né? Até trouxe uma frase para ele: se você não olha para o intestino, você está tratando somente a metade da endometriose. E realmente, aí a gente vê que não é só bloquear hormônio, não é só... Então, é importantíssimo, acho que é nutricionista, investigar, né, alguns desequilíbrios que a gente vê junto, mas se isso não caminhar junto, o paciente, às vezes, até volta. Então, é muito comum essa recorrência. Isso impacta muito a questão de fertilidade, então tem muita infertilidade também vinculada à parte de gastrointestinal, não só a endometriose, mas a distúrbio gastrointestinal. Por causa da inflamação. Enfim, os profissionais... E uma coisa que eu ia comentar, que eu acabei esquecendo. Eu acho que é muito importante, a gente acabou desbravando muito, né, Cami? Então, a gente veio... são anos de estudo, são anos de muita prática, muitos pacientes tratados, então a gente veio, trocava, eram poucos profissionais que a gente tinha. Então, hoje, a nossa ideia com a mentoria é trazer esse compilado, né, essa expertise, trazer a atualização sempre com embasamento científico para entregar para esses profissionais. Né? Isso que eu ia falar, traz tudo então, assim, a prática, a gente ela vale na ouro. Prática. Eu falei para as meninas, eu a gente confesso não teve que lá atrás eu fiz muita coisa que hoje eu já não faria mais. Igualmente. Então, a gente realmente traz isso mastigadinho de anos de prática, né? Eu acho o trabalho de vocês fantástico. Sou suspeita, porque eu sou apaixonada por essas duas. A gente criou uma relação justamente porque eu resolvi o meu problema, né? E obviamente a gente vai admirando o profissional que busca, vai entendendo que aquele profissional, ele tá ali para te ajudar e consegue, que é isso que a gente quer, o paciente quer isso. Então, se você está aí na área da saúde, vai ser uma oportunidade importante para você abrir um pouco esse leque de conhecimento, né? Absorção de informação que está à disposição. Isso será online, né? Isso, online. Então, a gente tem, né, todo um esqueleto já organizado, encontros quinzenais e muita prática, muita vivência, muita experiência trocado. Depois a gente vai manter. Hoje a gente já tem um grupo, né, que eu acho que é importante divulgar também. A gente tem um grupo que ele é voltado para profissionais de saúde, que ele chama Entre Sistemas. Então, esse grupo de WhatsApp foi criado justamente para a gente colocar ali e alimentando com algumas informações científicas, insights que a gente vai tendo, às vezes, no atendimento. Então, trazendo já acesso livre, né, para quem quiser já ir participando, nos conhecendo um pouquinho melhor, para quem falar quer acompanhar. O WhatsApp, o número do WhatsApp, ou a pessoa entra em contato com vocês? Mais fácil, tem na página do Instagram, o QR Code, né, e o linkzinho para acessar, então é bem fácil. Legal. Vai estar lá na página. Chegamos ao fim do nosso podcast Pode Estar. Muito obrigada, meninas. Passa tão rápido, né? Podia ficar aqui, ainda tenho muito para perguntar, mas tudo bem. Né? Acho que a gente também pode voltar outras vezes, né? Que vai ser um prazer receber vocês mais uma vez, né? Já recebi tantas vezes. Sim. Mas elas são um poço de conhecimento. A gente adora passar isso tudo para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores e dizer que cada tem a sua missão. Sabe aquela coisa de ado, cada um no seu quadrado? Né? Então, gente, eu quero agradecer muito. Obrigada mesmo, né, pela presença. Também. E ficamos aqui mais uma vez com o podcast Pode Estar, na certeza de que você vai aproveitar de forma muito bacana tudo isso que está sendo falado aqui. Tchau. Obrigada, meninas. Tchau, Obrigada tchau. a você, Obrigada Fabiola. também.